Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal, AM 810. Estamos transmitindo do estúdio da Rádio Trianon através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição, WhatsApp 974012235 e o telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, São Paulo, 3289-3580. Participando desta edição de Gente que Fala, Dona Ica Fleury. Prazer tê-la aqui, Dona Ica. Bom dia, é uma satisfação muito grande ser convidado para estar hoje com essa mesa boa aqui. A senhora é do Conselho Curador da Fundação Dorina Noil para Cegos. Isso mesmo, presidente do Conselho. Faz tempo que eu participo lá, há mais de 15 anos. Maravilha. As fundações precisam de pessoas dispostas como a senhora. Nós temos muita gente, voluntários, pessoas interessantes, e vocês que colaboram com a gente na divulgação, né? Uma causa muito boa. Prevenção. Cinesiologista, doutora Mariana Chamas. Prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu. A sua especialidade é dor? A cinesiologia, ela estuda o movimento do corpo humano. Sim. Então, eu sou especialista no movimento. Sim. E eu reabilito através do movimento. E aí eu me pós-graduei em dor, pelo Hospital Sírio-Libanês, que é uma especialidade que, quando a dor deixa de ser um sintoma, ela vira uma doença por si só. Então, ela tem toda uma fisiopatologia, uma memória da dor, e ela precisa ser tratada, encarada como uma patologia e não um sintoma. Movimento Caminhada Pare a Dor. Isso. Esse é outro movimento que a senhora... É um projeto que acontece há 5 anos no Parque Ibirapuera, para motivar e estimular e tratar as pessoas através da atividade física. Tá bom, já a gente fala detalhes sobre isso. Doutor Edmo Gabriel, cardiologista. Prazer tê-lo aqui, doutor. Prazer, muito bom dia. Estou à disposição para vários esclarecimentos. Do cardiologista para o chefe de cozinha. Jorge Baracá. Olá, boa tarde. Tudo bem? O teu restaurante? Shahriya, que significa apetitoso. Apetitoso. Trazendo a Shahriya, o apetite do Líbano até o Brasil. Você como é que eu posso colocar aqui? Você insistiu em que a culinária libanesa, né, destaque para a culinária libanesa. O destaque para a culinária libanesa, porque quando eu falo culinária árabe, tem que destacar para qual país. São mais de 22 cozinhas diversificadas. Por exemplo, a cozinha marroquina, tem a cozinha turca, tem cozinha musbi, que é da região do Golfo Árabe, que é do Arábia Saudita, dessas regiões lá. Então são diferentes cozinhas, diferentes da nossa cozinha libanesa. Então quando falou assim, culinária árabe, tem que especificar para qual cozinha que estou referindo. Quer dizer que quando eu vou a um restaurante árabe, não é exatamente um restaurante árabe que eu estaria indo? Tem uma definição nessa culinária? Tem uma definição, tem que falar restaurante árabe com cozinha libanesa, com cozinha iraquiana, com cozinha do Kuwait. Mas as diferenças são tão grandes assim? Muito grande. Muito grande. Em termos dos temperos, do preparo, do paladar. Tem alguns produtos que foram difundindo assim, graças aos turcos que levaram entre todos esses países, mas tem maneiras, tem temperos que se usam no Líbano, não se usam em outros lugares, tem algumas misturas de temperos, tem o trabalho que é o trabalho do arroz, por exemplo, na culinária da Arábia Saudita, que eu vivi um tempinho lá, eles usam bastante o arroz, que ele é muito forte na culinária deles, mas eles já juntam junto com o cordeiro, já juntam com a carne, eles têm falta para eles colocar mais vegetais, enquanto a culinária libanesa ela vai para abobrinha, para vagem, para quiabo, para bastante vegetais. Você está há quanto tempo no Brasil? 12 anos. Porque você disse aí turco, então pra gente no Brasil ao hábito nem árabe, todo mundo turco. Eu sou libanês.
Eu vim com passaporte libanês. Sim. Não sei se já passou por essa situação aqui, já. É todo mundo turco. Quando vão querer falar assim que sou pão de vaca, aí vão falar, isso, turco. Mas sai do teu restaurante para o Dr. Edmo, não? De verdade, a gente está fazendo parceria com o Dr. Edmo para ajustar melhor da culinária libanesa de uma forma saudável. Mas é uma culinária saudável. É uma culinária saudável. A gente está tirando o gordo da culinária, que é bastante manteiga, para suavizar. A gente está trabalhando com um diferencial realmente na nossa culinária. O Edmo não pode ouvir, mas aí perde a graça. Leva o seu cliente. Doutora Ica, Fundação Dorina Noil, o que é a campanha Um Bem que Dá Gosto? Então, estou no ambiente aqui, né? Sim. É uma campanha que já começou há 4 anos atrás, é muito interessante, porque a gente estimulou os restaurantes a participarem. De que forma, né? Às vezes com um prato, ou com uma sobremesa, ou até um cafezinho, e os cafés também, enfim. Os restaurantes que dê uma porcentagem do preço do prato para a fundação. Além disso, a gente dá em contrapartida, a gente faz uma sensibilização com os garçons, como receber a pessoa com deficiência visual, que também às vezes é um problema, né? Não sabe como o garçom se dirige diretamente com ela ou com o acompanhante. Então, é um movimento que nós estamos com mais de 50 restaurantes esse ano e a gente convida também, se você puder participar, é um prazer muito grande, né? Estarmos juntos. E a arrecadação vem para a Fundação para que a gente consiga ampliar os nossos trabalhos na Fundação. A gente faz reabilitação lá, nós fazemos também produção de livros em braille, tinta e outros formatos acessíveis, enfim. A gente tem um trabalho muito grande na área da deficiência visual e a gente faz determinadas campanhas. Essa é muito gostosa, porque tem restaurantes gostosos em São Paulo, né? São Paulo é a capital da gastronomia. Sim. E eles aderiram já desde o início, desde a primeira campanha. Foram 10 ou 11 restaurantes e o La Bella Sintra, Rodeio, aqui nos Jardins eles também participaram e tem restaurantes de várias nacionalidades, né? Então às vezes o cliente vai para lá, vê o menu, fala o cardápio, vê, opa, aqui o que é isso? Ah, esse prato a gente destina 10% ou 5% do valor para a Fundação Dorina Noil. Já aí para nós dá visibilidade para a Fundação e também a arrecadação. Então é muito bom. E também tem alguns restaurantes que estão fazendo de forma diferente, né? Ah, se você quiser R$1 a mais ou R$2 para a Fundação, em vez de dar a porcentagem, né? Então está bem variado, está bem interessante. E quem quiser ainda participar, a gente entra no site e sabe como participar o restaurante que quiser. Começa agora dia 1º de outubro e é o mês de outubro inteiro, porque a gente faz esse movimento em outubro, porque nós temos o Dia Mundial da Visão, né? Então a gente casa uma coisa com outra, né? Dona Ica, a senhora fez uma referência que eu acho interessante. As pessoas com deficiência visual, né, chegam no restaurante, a gente vê poucos frequentando restaurantes. Eu acho que nem há uma estrutura para atender essas pessoas. Houve a exigência de cardápio em braille. Isso. Eu não sei se é cumprida. A gente até na Fundação a gente faz o cardápio em braille, alguns restaurantes já fazem, uma grande parte desse grupo... É uma exigência, mas é aquela história de lei que não pega. Mas alguns já... Sabe o que acontece? Eu acho que a Lei Brasileira de Inclusão, essa que foi sancionada ano passado, e agora eles estão mais exigentes no controle, viu? Eu vejo, por exemplo, o Tribunal Regional, aliás, o Ministério Público Eleitoral, até chamou a Fundação para conversar, eles falaram, olha, toda a propaganda eleitoral na televisão, o que não foi acessível, nós vamos multar. Por exemplo, não teve audiodescrição que foi pedido para as pessoas com deficiência visual. Eles vão multar os partidos. Então, agora eles vão ser mais rígidos
porque eles querem tirar do papel da Lei Brasileira de Inclusão. Então, eles vão cuidar mais desta parte de fiscalização. Na empregabilidade, né? Aquela cota que ficou um pouquinho abandonada e tal, eles também vão buscar. Nós estamos reestruturando bastante nossa empregabilidade lá na Fundação, reestruturando, e até eu falo com muito orgulho, em curto espaço de tempo nós vamos ser o programa de empregabilidade melhor do Brasil. Isso pode estar certo. Tanto na proposta das pessoas capacitadas, com perfil, habilidade para os trabalhos, como a sensibilização nas empresas. Isso é um nó também, né? Então tá caminhando, né? Maravilha. E agora, nessa gostosura aqui, de comida gostosa, pratos gostosos, alguns até estão pondo o nome da Dorina. Nossa fundação faz 70 anos esse ano, e alguns restaurantes em homenagem estão prato Dorina Noil. Todo mundo fala, opa, que prato que ela gosta, não sei o que, macarronada, essas coisas, viu, doutor? Tá um horror aí. Doutor Edmo Gabriel, o coração precisa de um dia especial? Olha, o coração, ele tem todos os dias. Amanhã, Dia Mundial do Coração. Dia Mundial, mas... Dia 29 de setembro. Exatamente. Esse é um dia que, simbolicamente, foi dedicado ao coração, em virtude da sua importância e considerando que ainda é a principal causa de mortalidade. Extremamente importante. É o grande motor do nosso organismo, né? Sim. Mas existem ações específicas para esse Dia do Coração, Dia Mundial do Coração? Sim, nesse dia existe uma sensibilização nacional e mundial relacionado a campanhas de prevenção de hipertensão arterial, de colesterol, de infarto, de acidente vascular cerebral, no sentido de tentar orientar a população quanto a riscos, né? O importante é que as pessoas possam conhecer os riscos e fazer a devida prevenção. A tendência é que a pessoa tenha uma vida moderada, né? O que é isso? Prevenção. O brasileiro não sabe o que é prevenção. O brasileiro não tem muito essa cultura. Eu perguntei se o coração é importante, porque a gente só lembra dele quando tem um piripaque. Exatamente. E esse é um problema que a gente tem visto nos dias de hoje. As pessoas nos procuram já numa reta final das doenças. Quando o tratamento já é difícil, quando as complicações são maiores. Quando está competindo com Usain Bolt. Exatamente. Se não corre, não chega. Se não corre, não chega, exatamente. Existe alguma prevenção específica? Porque eu repito, o brasileiro, prevenção só vai na doutora Mariana quando está morrendo de dor. E no teu caso específico, eu quero imaginar alguém que tenha um sintoma leve e procure um cardiologista. Hoje nós temos exames, em virtude dessa inovação tecnológica dos últimos anos, nós temos exames bioquímicos e de imagem que nos permitem detectar precocemente tendências de risco cardiovascular e aí orientar a população ou aquele grupo específico de pessoas do que ela deve fazer ou deixar de fazer para não culminar com um evento fulminante. Quando o senhor fala desses recursos, em São Paulo é fácil. Agora a gente vai, não precisa ir longe não, um pouco distante aqui da capital, São Paulo, né? Não precisa ir em outros lugares, lá no fim do Mato Grosso, da floresta, aqueles negócios todos, finzão de Tocantins, aqui a 100 quilômetros de São Paulo, se não trouxer para cá não tem. Não, isso é verdade. O Brasil tem esses contrastes, né? Nós temos ainda uma centralização excessiva dos recursos e fora de um raio de 100 a 150 quilômetros de São Paulo ou das grandes capitais, a tendência é nós estarmos completamente sem recurso e depender muito de uma acurácia clínica do médico, de perceber sinais, de orientar efetivamente, porque realmente nesses lugares não há recurso tecnológico para se valer, né? Porque tem uma máxima entre os políticos em Brasília que o melhor hospital é o avião que vem para cá. Então, isso é fato chegou mesmo, correndo no avião, dá tempo. Se não chegou, morre, né? Fica... É verdade. Mas tem algumas especialidades que a gente tem ilhas de excelência, né? Mesmo aqui no nosso interior, né? Rio Preto, por exemplo, do Coração é uma boa cidade que pega um entorno ali, até dos estados vizinhos, né? Tem o professor Braille lá, que também é um grande cardiologista, né? Que até inventou uma válvula, né? Que exporta para o Brasil inteiro. Então, a gente tem... São Paulo, claro, é diferente, né? Todo mundo quer buscar São Paulo. Mas eu fico entusiasmado de outras cidades, mesmo no interior de outros estados,
que a gente vê que o médico vai buscar e que vai lutar para que aconteça, né? Por exemplo, Barretos em relação ao câncer, né? É uma referência, né? Ele vai buscar recursos em todos os lugares para que tenha um maquinário mais moderno e assim por diante, né? Então, isso dá um conforto um pouco para aquela região, mas tem também, claro, cidades pequenas que a ambulância lá do prefeito que leva, que faz o melhor presente para ele, né? Aquele, como diz o governador, manda a ambulância. Não, é mandar uns recursos melhores, né? Para que aconteça no próprio local, porque isso não é justo para a comunidade, né? Doutor Edmo, o que prejudica mais o coração? Alimentação, má alimentação, sedentarismo, tabagismo? O principal é o tabagismo. O maior assassino da humanidade chama-se cigarro, isso não há dúvida, porque ele prejudica toda a nossa circulação, desde o início do consumo do cigarro, em todos os setores do nosso organismo, seja no cérebro, seja no coração, seja nas pernas. Nós podemos ter tromboses, podemos ter infarto de vários órgãos, podemos ter morte súbita, além de poder causar inclusive câncer. Então, sem dúvida, desses males todos que o senhor elencou, o cigarro é o maior mal da humanidade. Primeiro coloca lá o tabagismo. Tabagismo, sem dúvida. Depois, num escalão bem distante, nós já temos os hábitos modernos, que é a alimentação fast food, gordurosa, essa americanização que nós adotamos aí na alimentação. Tudo que é bom. Tudo que é bom, né? Sem dúvida. Fritura. Bom não, gostoso. Bom não vamos colocar. Vamos deixar de falar tudo que é gostoso, tudo né? Que é gostoso, né? Não Mas é depois bom. que entrou a fast food no Japão, o índice de acidente cardiovascular aumentou drasticamente. Era uma população que consumia mais alimentos vegetais, grãos, algas, peixes, e de repente começou a adotar uma alimentação mais ocidental e aí começou a apresentar índices cardiovasculares elevados. Doutora Mariana Chamas, não seria normal as pessoas sentirem dor, mas é verdade que tem gente que convive com a dor? Sim. Mas que isso. tipo de dor que as pessoas a possam maior, conviver? Com grande frequência a gente escuta assim, eu tenho essa dor há 10 anos, mas já me acostumei com ela. Né? Então, o projeto Caminhada para a Dor também tem esse propósito de divulgar que sentir dor não é normal. Né? É um alerta, né? A dor ela tem um papel importante. Se você põe a mão no fogo, você tira. Você sentiu um desconforto ali. Se você pisa num prego, você tem que ter esse reflexo, né? Então a dor ela é um alerta e ela é um alerta bem importante. Agora, ela é um problema quando ela deixa de ser um alerta, né? E ela se cronifica, ela se instala. E aí existem várias funções fisiológicas que a dor crônica, ela acaba sendo um problema da cabeça, ela é um problema do sistema nervoso central, né? E a Organização Internacional do Estudo da Dor, ela define a dor como uma sensação desagradável, física e emocional, com uma lesão real ou potencial. Então, por exemplo, vamos citar um super falado da fibromialgia. Né? Não existe nenhum exame clínico e nenhum exame de imagem ou de sangue ou laboratorial que identifique, isso aqui é fibromialgia. Porém, nós sabemos que ela é uma doença. A senhora pode traduzir para mim, que sou leigo? Pois não. Fibromialgia. É uma doença muscular, do músculo. Sim, a fibra do músculo, né, da mio, que é músculo, dói no corpo inteiro, o tempo todo. Certo. Né? Eu usei de ironia aqui com o Dr. Edmo sobre as pessoas que têm problema de coração e não tem um momento exato de procurá-lo, né? E no caso de uma dor, quando eu devo acender a luzinha que eu tenho que procurar a doutora Mariana Chamas? Se você tem um desconforto, um alerta, e ele persiste, você deve investigá-lo. Então, mas esse persiste quanto tempo? É isso que eu sou curioso. O que é esse tempo para eu saber que eu estou com uma dor? Ele vai começar a atrapalhar suas atividades do cotidiano. Tá? Se você tem uma dor de cabeça que persiste, ela vai te atrapalhar, né? Você não vai funcionar tão bem cognitivamente, você vai desenvolver outras dores, talvez no pescoço, no ombro. A mais comum que nós temos, que é a procura do pronto-socorro, é a lombalgia. Ela é uma das mais frequentes de procura de ajuda.
E nós temos um outro problema do outro lado, que é a falta na coluna. Dor nas costas, sim, né? Lá no interior a gente fala, tô com a dor nas costas danada. Nos quartos também. Também tem essa. É que ainda a população é mal informada sobre prevenção, né? A gente quer remediar e tomar uma pílula mágica. Que é isso. Se tivesse a pirulinha mágica chamada prevenção, mas a gente não tem. Então, no Brasil, eu repito isso com insistência. O Dr. Edmo, quando veio ao programa, eu também insisti com ele em outras vezes sobre prevenção. O Brasil não tem prevenção, não existe. É uma cultura, né? Isso, nós não temos prevenção, por isso que eu insisto, né? O coração não dói, né? Se ele doer, já foi, né? Já é tardio, né? Já é tardio. Eu costumo dizer que se a gente comesse um pedação de bolo e fizesse assim, pulasse o botão da roupa, a gente saberia, né, o efeito imediato. Só que o efeito, ele é a longo prazo, né? É cumulativo. Então, essa mentalidade, a gente é um trabalho diário, né? De que a gente costuma falar de educação da população. Então, o projeto Caminhada para a Dor tem esse papel também, né? Procure um médico, pense nas escolhas que você faz para o seu corpo. O que eu escolho comer, o que eu escolho praticar. E tem uma diferença muito grande, que é a diferença de atividade física e exercício. Atividade física é uma coisa, exercício é outra. Atividade física é qualquer movimento que você faz. O exercício é algo regrado, é uma organização da atividade física, né? Então, estar ativo, fazer exercício não significa ir para a academia. Você pode caminhar, você pode dançar, você pode fazer várias atividades em que você se movimenta, até limpar a casa. Muitos pacientes que eu atendo que usam transporte público, eu recomendo descer um ponto de ônibus antes do que costuma descer, para andar um pouquinho mais. Enfim, são pequenas dicas do dia a dia para você estar fisicamente ativo, né? Uma atividade física. Pode ajudar muito na prevenção. Amanhã é o dia do coração e sábado é o dia mundial do idoso? É isso aí. É isso? É. O idoso tem dia? Tem dia. Dia internacional, dia nacional, né? E como vocês estavam falando de prevenção, na questão também do idoso, a deficiência visual também é muito grande, né? E você pode prevenir, né? A cegueira, né? A catarata, né? Com operação hoje em dia, né? Então, a questão da prevenção em todas, né, doutor, em todas as áreas é extremamente importante, né? E na questão da deficiência visual, 80% você pode prevenir. Tem um grupo de exercícios dos olhos lá no parque, junto comigo, para trabalhar e prevenir. É um trabalho maravilhoso que eles fazem. A senhora está no Parque Ibirapuera com frequência? 2 vezes por semana. É gratuito, é só aparecer lá que eu acolho. Eu vou lá, vem, doutora. No Portão 7, na entrada da República do Líbano, às 8h20 da manhã, terças e quintas. Perto do viveiro ali do... Isso, onde tem um estacionamento ali dentro. E aí, entra no grupo. Recebe uma camiseta, umas orientações, 8h20. A gente começa 8h30 em ponto. E o grupo é dividido em 3 grupos, né? Para poder adequar o ritmo de cada um. Eu tive até uma paciente que participou 3 anos conosco, ela infelizmente faleceu, 94 anos. Ela chegou lá de bengala e falava, eu não ando. Você me ajuda? Falei, ajuda. Ela andava 2 quilômetros 2 vezes por semana. A gente andava, sentava num banco, andava. Então, eu tenho mais 2 profissionais que trabalham comigo e a gente atende já tive cadeirante, várias pessoas que foram participar e a gente pôde plantar uma sementinha ali de qualidade de vida. É muito legal. É difícil tanto, conscientizar as pessoas para se mexer. Não é fácil. Se mexer, né? Mas eu não desisto. Persistente. Eu sou. Né? Tem que se mexer. Porque eu amo muito o que eu faço. Então acho que tem um ingrediente aí que ajuda bastante. E consegue, então? Sim. O grupo que está comigo, de 30 pessoas há 5 anos, está lá. Repete pra gente, no Ibirapuera. No Ibirapuera, terça e quinta,
às 8h20 da manhã, no Portão 7. Portão da República do Líbano. É isso, né? Isso, eu estou lá. Doutora Mariana, ritidoplastia? Ritidoplastia. Olha, Zé Copé, é uma cirurgia muito interessante. É uma cirurgia que a gente faz com bastante frequência no nosso serviço aqui. E é uma cirurgia muito desafiadora, porque é muito interessante. Não somos melhores nem piores que outros. Porém, nós fazemos a parte orbicular, ou seja, a elevação da sobrancelha com videoscopia. A parte das pálpebras, a gente faz tudo com laser. Então os cortes das pálpebras, tudo são feitos todos com laser. E isso nos ajuda um tanto, não somos melhores por isso, mas nos ajuda, que já faz 18 anos que nós fazemos isso. Você consegue fazer a incisão da pálpebra inferior por via conjuntival, ou seja, pela mucosa. Então você não incisa a pele. Então você não muda o formato do olho. É interessante para você fazer tratamento das bolsas palpebrais e enxertias em volta da região orbicular. Você não há necessidade do corte na pálpebra inferior. Então você não muda o formato do olho. Não fica aquele olho levemente caidinho, abertinho embaixo. Isso é muito importante. Porque, Zancopé, o que você busca numa cirurgia de face? Você busca que o paciente tenha uma aparência mais jovial, porém não deixe estigma de cirurgia. Porque é muito desagradável, estigmatizado. Fica como a nossa ex-presidente, né? Ela tinha alguns estigmas de cirurgia de face. O olho um pouquinho aberto, a costeleta muito alta. Então, esses estigmas são ruins para o pós-operatório. E você tem que fazer liposcultura na região cérvico-mandibular, ou seja, embaixo do queixo, na lateral. É interessante que você faça a tração do músculo, não tracione só a pele, para que você consiga um ângulo de mandíbula mais definido e sem mudar a expressão do olhar, como a gente fala de uma maneira, assim, brincando com os pacientes, para não ficar com a aparência do Coringa, do Batman. Então, realmente, Zancopé, é uma cirurgia muito interessante, porém você tem que tomar cuidado para não estigmatizar o paciente, não mudar o formato do olho, principalmente, e também não tracionar demais para que fique com aquele aspecto meio levemente tracionado. É muito interessante, o paciente deve procurar. E a faixa etária, Zancopé, vai de 30 a 80 anos. Tem uma idade específica que eu deva procurá-lo, doutor Letícia? Olha, Zancopé, é isso que eu falei. De 30 a 80 é muito abrangente. É muito abrangente, Zancopé, é muito abrangente. Meu recorde foi fazer com 86 anos de idade e com 27. A moça de 27 perdeu 16 quilos e casou com um rapaz de 21. Ela parecia tia dele. Então você fica naquela situação. O que eu faço agora? Espera ela ter 40 anos de idade para fazer? É judiação. Sim. Sabe, aquela menina que tem culote com 16 anos de idade, espera ter filho para tirar o culote. Judiação. Não tem mamas com 16 anos, não tem nada de mama. Não, espera você ter filho e depois você põe uma prótese. É judiação. Então tudo isso você tem que pensar. Que às vezes não adianta fazer cirurgia de face só a partir de 45. Não, isso aí seria maldade com o paciente, que às vezes ela está incomodada com problemas, muitas vezes genético. Então você tem que avaliar cada caso, não tem jeito. Ok, doutor Letício, grato pela tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor. Boa tarde, Zancopé. Saúde e paz para todos, hein? Para nós. Jorge Baracá, alimentos mais saudáveis, não é? Que nós procuremos os alimentos mais saudáveis, isso seria o correto, não é? Exatamente. Mas é a preocupação de um restaurante que apresente um cardápio com alimentos mais saudáveis. A minha preocupação hoje é assim, adequar a minha culinária libanesa, que é uma culinária que vem com origens saudáveis, para a realidade de hoje, colocando ela mais saudáveis. Por exemplo, eu consegui criar e adaptar uma massa para esfirra sem glúten, pensando para as pessoas celíacas. Aí foi trabalhando com farinha de arroz e farinha de polvilho doce, fazendo a mistura lá, criamos uma goma já em conjunto lá,
para fazer essa massa. É uma massa que... Glúten é o vilão de todo mundo. Exatamente. Hoje todo mundo já pergunta, tem glúten, não tem glúten? Exato, aí conseguimos criar uma esfirra super deliciosa. Doutor Edmo, é vilão mesmo, doutor Edmo? Olha, para muitos colegas médicos existe um processo inflamatório intestinal grande causado pelo glúten, que gera alergias, gera intolerâncias em geral. Então não é de subestimar, não. Eu acho que vale a pena realmente buscar alimentos sem glúten e massas em geral, isso é muito interessante. Porque as pessoas chegam no supermercado, que já vão direto lá, não contém glúten, aí esse é bom. Agora no caso do teu restaurante, você tem que ter um indicativo lá. Não, a gente já tem placas assim para produtos, por exemplo, essas esfirra que nós criamos, a gente já deu um super destaque para ela, até a gente lançou ela na TV, você acha no nosso site também, para quem quer reproduzir essas esfirra em casa, não tem segredo nenhum, já tem toda a receita lá, quem tiver dúvida pode me ligar. Essa minha preocupação sempre está inovando dentro da minha culinária, mas de uma forma saudável. Como eu não saio da minha culinária, do meu raiz, da origem libanesa, mas trazendo um toque de renovação mais saudável para a culinária. Sem glúten, então, sem lactose? Sem glúten, sem lactose. Por exemplo, o pão sírio, o pão libanês que a gente faz, também nós conseguimos a mesma massa, usar ela para fazer esse pão libanês. Como já temos esse costume, realmente a diferença que eu sinto em mim é um desenho, acaba desenchendo tão rápido, acaba sentindo exato. Porque assim, para um libanês assim, deixar de comer lá no Líbano, sabe como as pessoas fazem regime? Aí não precisa ir para uma dieta. A dieta deles tira o pão da culinária, aí já ele perde 5 quilos em 2 semanas, ao mínimo. Porque tudo para nós é comido com, assim, a gente estava falando com a prima aqui. Prima Mariana. Prima Mariana. Não nego. Aí tudo é comido assim realmente com as mãos, é usado o pão para comer as pastas, comer o tabule também. A gente acabamos aqui realmente a minha preocupação sempre, como eu consigo manter as raízes sem mudar muito, mas usar mais coisas bem mais saudáveis. Por exemplo, acabamos trocando bastante coisas lá no restaurante, não vai fritura, somente o falafel. Mas não tem fritura na culinária, ou com muita frequência, não é isso? Por exemplo, que todo mundo ali até berinjela frita, o prato do moussaka, quando a gente faz uma berinjela frita, por exemplo, transformei o frito para assado. Aí acabamos transformando aquilo. Para as pessoas que se preocupam, por exemplo, o falafel, a gente conseguiu assar o falafel, fazer hambúrguer de falafel mais saudável. Que fome! Entendeu? Aí, que fome gostosa! Para a kafta, a gente conseguiu pegar assim, uma parte mais magra da kafta e transformar ela também em hambúrguer de kafta mais saudável, entendeu? Ou numa kafta assada assim, mais saudável. Essa minha procura tentar sempre assim colocar os legumes junto na culinária, aí trabalhando com abobrinha, trabalhando com abóbora, entendeu? Tirando um pouquinho do efeito do trigo. Quando for por exemplo, para fazer quibe cru ou um trigo ou um tabule, o trigo, as pessoas começam, essa carne não tem trigo, esse tabule não tem trigo, você não usa trigo? Eu uso, mas em teor muito menor do que se usa geralmente. Então, todo esse foco saudável para uma culinária que vem do raiz, esse sempre é o meu foco de inovação. Você em outra oportunidade que teve no Gente que Fala, você se referiu à diferença da esfirra. Isso. O que você estranhou quando veio para cá? Eu estranhei tudo porque a esfirra, para nós, não existe aquela esfirra. Nós temos um manush que se come entre as 6 horas da manhã até as 11 horas da tarde. Entre as 6 e as 11. E os ferreiros só trabalham naquele... Aí não existe esfirra de calabresa, não existe esfirra de frango catupiry, não existe nada. E o cara, assim, só que enraizou de tal forma, assim, na cultura brasileira. Fechada assim, ou aberta? A fechada, por exemplo, lá só existe de verdura. Não existe essa fechada de carne, de queijo, só tem aqui mini broto de pizza, que a gente chama ele de manush, que para cá se transformou em esfirra. Diferente. Doutor Edmo Gabriel, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta ao senhor se haveria uma efetiva comprovação que a reposição hormonal pode aumentar riscos de problemas cardíacos. Essa é uma questão polêmica, porque
A falta, vou responder de uma outra forma, no caso das mulheres pós-menopausa, na maioria delas, a falta da reposição hormonal predispõe essas mulheres a um risco aumentado. Já nos homens, o uso de uma reposição hormonal pode aumentar o risco cardiovascular, então é um ponto muito específico. No caso de mulheres pós-menopausa, se o ginecologista, em conjunto com o cardiologista, entenderem que precisa fazer uma reposição hormonal em virtude da sintomatologia da menopausa, vai ser benéfico tanto para os sintomas em geral como para o próprio coração da mulher, para o coração feminino. Mas levar em conta que essa reposição hormonal para as mulheres tem que ser completamente controlada, porque o hormônio em si faz com que o coração possa hipertrofiar. E hipertrofiar, ele cresce e perde a sua capacidade funcional de executar todas as suas tarefas. No caso dos homens, nós temos um pouco de preocupação, porque está muito na moda o homem repor hormônio também. E o uso inadvertido pelos homens, ou mesmo o uso em academias, por exemplo, de hormônios, pode ocasionar eventos súbitos, fatais para o homem. Eventos cardiovasculares, cerebrais, tromboembólicos. Então, na verdade, é uma questão que deve ser analisada individualmente, com a participação do cardiologista, e objetivar qual é a intenção que a pessoa tem. Se é realmente prevenção, se é realmente um bem-estar, se é realmente uma questão de preparo físico. Vai depender muito do objetivo final. Aliás, aproveitando aqui, o Gabriel Santana mandou uma pergunta, não sei se é para o senhor doutor Edio, mas não sei se é também para a doutora Mariana Chama. Coração dói? O coração dói, mas entender que, na verdade, o que realmente gera muita dor no nosso coração são membranas que revestem o nosso coração, que tem a função de protegê-lo, e essas membranas são muito inervadas. Então, qualquer processo inflamatório, infeccioso, que atinja essas membranas... Então, por que o infarto dói, por exemplo? O infarto é uma falta de fluxo que gera uma inflamação que também acomete essas membranas. Uma vez essas membranas inflamadas, e elas são muito inervadas, elas se expressam por meio da dor, aquele desconforto clássico no peito. Algo acrescentado, doutora Maria? Sim, eu acho que é o que a gente chama da dor visceral, né? Como o doutor falou, essa região é bastante inervada e a gente tem, por isso que às vezes a pessoa acha que está com azia, né, doutor? E está tendo um infarto. Porque ela se espalha, ela é uma dor referida. Como é que é? Pensa que é azia? Uma queimação no estômago tem a ver com essa dor referida da inervação do órgão do coração. Né? Então o coração dói sim, é uma dor visceral. E tem os infartos que são assintomáticos, né? Que não tem essa dor clássica, e geralmente eles são bastante fortes, são fatais, mas dói sim. Dona Ica, Fernando do Jaguaré pergunta se governos, prefeitura, estado e a federação ajudam a Fundação Dorina Noil. A gente faz alguns projetos, né? Projetos, às vezes, de produção de livros em vários formatos. Essas são algumas parcerias, mas ajudas específicas não. Nem procura tanto, né? Além desses projetos, tem uma são pontuais, por exemplo, Secretaria da Cultura do município, para as bibliotecas, né? A gente produz livros em braille para terem em outros formatos também nas bibliotecas. Então depende do governo, compra mais, compra menos, né? O governo do estado deveria comprar um X de número de livros em braille para as crianças na alfabetização dos primeiros anos das escolas, né? Tem ano que compra, tem ano que não compra, né? Então é meio complicado, né? É um processo assim muito complicado, isso no Brasil inteiro, né? Alguns anos atrás o governo federal que comprava e comprava do Benjamin Constant, que também tem uma grande gráfica, e de impressora Braille, e da nossa. Depois houve outro formato de redistribuir a verba para os estados e eles que têm que fazer essa missão. Então cada um procurou um outro tipo de trabalho, mas o que há um problema seríssimo é que não chega na sala de aula no mesmo tempo que os outros alunos videntes.
Então, muitas vezes fica um ano e meio, o aluno cego sem ter o material na sala de aula. Então, isso é um direito que o aluno tem e que muitas vezes os próprios pais não reclamam, né? As professoras ficam alucinadas, né? Os pais nem tendo sabem. que compor acompanhar esse aluno, tendo que falar, inclusão, educação inclusiva. Como é que uma professora, sozinha numa sala de aula, tendo um aluno com deficiência visual e não tendo material? Então, é um problema seríssimo, né? E que impede do desenvolvimento dessa criança. Perfeito. Né? Doutora então, Mariana Chamas, Joaquim do Morumbi, a dores insuportáveis, herpes zoster. Ele pergunta se tem cura. A herpes zoster é um vírus, né? Então não tem cura. Ele é um vírus da varicela, né? Então a doença herpes zoster, ela é adquirida, é uma reanimação do vírus da varicela. E ela é uma dor alucinante, tá? E aparecem bolinhas no caminho nervoso do nervo acometido. Então é uma dor muito forte, ela não tem cura, mas tem tratamento medicamentoso e tópico bem efetivo, que anula todos os sintomas. E precisa cuidar do sistema imunológico para ela não reaparecer. Baracá, Jorge Baracá. Rogério da Vila Mariana, ele diz aqui: a comida oriental é mais gordurosa que a brasileira. Oriental, estaria certo aqui? Quibe e esfirra engordam? Já pelo fato que eles são carboidratos, que a gente, para o quibe a gente usa trigo, para esfirra também a gente é de costume usar farinha de trigo, lógico, assim, se come em excesso, isso engorda. Mas eu quero corrigir um pouquinho aqui. De quantidade. Exatamente. Tudo esfirra não engorda, o que engorda é a gente. Tudo em excesso engorda, mas é tudo muito... Por exemplo, hoje para um atleta que está se treinando, para ele comer depois do treino dele assim um pedaço de quibe é super saudável. Porque ele está juntando um pouquinho do carboidrato com proteína. Então, por si só, ele já é uma refeição, um pedaço de quibe, entendeu? Se ele exagera em comer assim, bastante quibe ou bastante esfirra, ele vai sair totalmente da dieta dele. Tudo que é exagerado, exatamente, até eu que sou leigo sei. Mas realmente a gente, que nem eu falei, eu me preocupo muito em usar um equilíbrio entre todos os ingredientes para dar um toque mais saudável na nossa culinária. Dr. Edmo Gabriel Elias de Santo Amaro, há meios de prevenir o infarto? A gente começou falando sobre prevenção, né? Existem sintomas mais importantes, pergunta o Elias. Existem formas de prevenção por meio da observação dos sintomas, né? Os principais sintomas preditivos de um infarto são recidivas frequentes de desconforto torácico, associado ou não a um estado de gastrite ou uma aparente queimação. A doutora Mariana se referiu ao que se imagina ser uma azia. Que poderia ser uma azia, mas na verdade é o próprio coração que também tem essas manifestações atípicas. Então, além do desconforto torácico clássico, que irradia para o braço esquerdo, ficar muito atento com dores gástricas ou supostamente gástricas com muita frequência, que não melhoram com antiácidos. Ficar atento também com desconforto torácico quando ele está associado com sudorese, pode ser indicativo de uma manifestação cardiovascular mais aguda. Isso como sintomas. Mas sudorese, a pessoa começa a transpirar, não existe um motivo, a pessoa transpira normalmente ou não? Não seria uma transpiração isolada, seria a associação do desconforto torácico com a transpiração. Perfeito. Essa associação é um pouco alarmante. Se ela se repete, pode ser uma manifestação do coração indicando que ele está sofrendo. Ele está tendo um evento isquêmico que seria, por exemplo, um infarto. E perfeito. Isso são sintomas. Além disso, exames complementares, exames de imagem, como o teste ergométrico, como o ecocardiograma, com várias sensibilizações, usando medicações para ativar o coração e testar melhor o coração, até eventualmente o próprio cateterismo. Mas o ideal seria não precisar chegar a essa fase, seria realmente fazer exames periódicos, não invasivos, como cintilografia, tomografia,
teste ergométrico, aí o cardiologista, claro, vai saber seletivar de acordo com o caso e observar sintomas. E, sobretudo, um último conselho importante é valorizar a história familiar. Mesmo que você não sinta nada, mas na sua história familiar haja uma incidência muito grande, então, seus pais, irmãos, tios, pessoas muito próximas, têm um fator genético relevante para a doença cardiovascular, isso por si só pode ser o maior risco. Dona Ica Fleury, Fernando Jaguaré quer saber como pode participar, como pode auxiliar a Fundação Dorina Noil. Nós temos o nosso site, né? Que entrando lá tem toda a explicação, pode ajudar como mantenedor, 30, 50, 100 reais por mês, pode ajudar como voluntário, né? Indo lá. Fez referência a uma outra oportunidade sobre nota fiscal. Isso, nota fiscal, qualquer cidadão que faça a sua compra, né? E lá a loja pergunta, olha, você quer nota paulista ou não? Daí você fala não, e aí você pega aquela nota e manda para a fundação. E nós temos as voluntárias que colocam o CNPJ da fundação e a gente remete para a Secretaria da Fazenda. E 2 vezes por ano vem para nós. O Jorge que está aqui, por exemplo, um restaurante que queira as notas que não são solicitadas. Então, daí a gente manda um cofrinho, né? E aí deixa do lado do caixa, né? E as pessoas vão colocando lá, né? As pessoas que não se interessam. A gente tem 2 associações lá. Não, só aproveitar que você está aqui para servir como referência. E é super importante dessa forma, né? Ou física ou jurídica, né? Os restaurantes, as lojas comerciais podem ajudar dessa forma, ou mandando lá para a fundação. Nós temos www.fundacaldorina.com.br, né? Nessa ação aqui nossa é o Bank da Agosto, é o nome da nossa ação de restaurantes agora, é www.umbankdagosto.com.br, também pode ajudar. E lá nesse site tem todas as explicações, o que nós fazemos e como pode ajudar a fundação. Nós precisamos, sim, cada vez mais. Nós também temos através dos incentivos fiscais, né? E aí, como você falou, o governo ajuda através dos incentivos fiscais, né? Sim. A gente faz os projetos com as empresas no momento em que eles têm lucro, né? O momento agora está um pouco baixo, então eles não estão fazendo tanto como faziam antigamente. São projetos importantíssimos, né? Não só na distribuição de livros e nos vários formatos, mas também na reabilitação das pessoas e para o Brasil inteiro. A gente faz trabalho no Brasil inteiro, não é só em São Paulo, não, né? Doutora então, tem Maria várias Chamas, formas aí. Fernanda do Jabaquara, dor de cabeça, diz que vive 24 horas por dia com dor de cabeça, nenhum remédio consegue curá-la. Tem indicação? Tem, uma das especialidades da dor é a cefaleia, né? Existem mais de 200 tipos de dor de cabeça, categorizados e estudados, né? Então é importante no site da ISBED, Associação do Estudo da Dor, ela pode encontrar um especialista de cefaleia que pode ajudá-la. E tem tratamento, sim, e é bastante. www.isbed.com.org. Isbed.org, não é .com. Isbeg.org. Isbed. E atuação no Ibirapuera? Será muito bem-vinda. A gente tem várias participantes. É a caminhada? Pare a dor. Caminhada Pare a Dor. É isso, a dor para a vida das pessoas. Pare a dor. Toda terça e quinta eu posso me apresentar lá? Que horas? Pode. 8h20 da manhã. Shortinhos. Exatamente. A gente fica de lado. Já segue no consultório. E vai almoçar no restaurante. Sim. Mas é o que eu estou fazendo. E à tarde vai ser voluntário na fundação que é perto. Muito bom, muito bom. Repete pra gente esta ação que está sendo. A senhora programa todas as terças e quintas. Isso, já acontece há 5 anos, é gratuita, terça e quinta, no Parque Ibirapuera, no portão 7, da entrada da República do Líbano. Doutor Edmo Gabriel, uma última pergunta do Laerte do Brooklyn. Remédios como Viagra fazem mal ao coração? Isso é importante que o Laerte perguntou, podem fazer. Depende de como usar. O que a gente sabe é que o Viagra
perdão, é uma medicação que não pode ser associada com medicações que vasodilatem as artérias. Utilizando para controle da sua pressão arterial, por exemplo, ou para qualquer cardiopatia que ela tenha, uma medicação classificada como vasodilatador, e aí a função do cardiologista é orientar o seu paciente, a associação do Viagra com vasodilatador piora ou intensifica essa vasodilatação. Essa vasodilatação excessiva pode provocar um infarto durante o ato sexual, no momento do esforço físico. Então a grande recomendação é que a pessoa não use o Viagra ou o Cialis, qualquer medicação que estimule a questão sexual, em associação com medicação que provoque vasodilatação. O senhor tem um site que possa localizá-lo com facilidade? Sim, claro. Eu posso ser localizado no drgabrielcardio.com.br. Repete pra gente. Então, www.drgabrielcardio.com.br. Jorge Baracá, como a gente localiza você? No www.cheflibanês, não tem como errar, cheflibanês.com.br. O teu restaurante, você foi para a Zona Sul, não é? Estamos na rua Paul Valéry, número 121, lá perto do Instituto Carrefour, lá na região de Santo Amaro. Que é a região de restaurantes, é mais aqui para Central, restaurantes libaneses. A segunda unidade vai ser por aqui, com certeza. Só repete o endereço para a gente. Então, na rua Paul Valéry, número 121, Chácara Santo Antônio. Vocês podem nos achar no site www.cheflibanês.com.br. Também lá tem a loja virtual. Quem não consegue ir para lá pode comprar pela loja virtual as nossas culinárias que a gente leva. Agradeço ao Jorge Baracá, a dona Ica Fleury, a doutora Mariana Chamas, doutor Edmo Gabriel por terem participado conosco desta edição de Gente que Fala, que tem a direção do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benevenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.